E nos seus passos, o Brasil, que já era grande, acabou se tornando gigante. Realmente, pessoal, nós não vamos compreender com uma precisão melhor a formação do território brasileiro, ou seja, esse desenvolvimento, essas conquistas dessas áreas, principalmente, ou seja, essa dimensão continental que o Brasil tem, se nós não estudarmos um pouco as chamadas entradas e bandeiras. Então vejamos essas expedições que foram fundamentais para o próprio processo de construção do território nacional, assim como também de povoamento. Essas expedições, chamadas tanto entradas como bandeiras, ocorreram no Brasil logo no início, ainda naqueles momentos da descoberta pelos portugueses, feita, por exemplo, por Pedro Álvares Cabral, no dia 22 de abril de 1500, já começa esse contato com esses indígenas. Nesse caso, algumas expedições ainda vão ser desenvolvidas, as chamadas entradas, nesse momento chamado de pré-colonial. Isso mesmo, nessa fase em que o Brasil ainda não está sendo colonizado, mas está sendo visitado e sofrendo esse processo de prospecção, ou seja, de descoberta, de verificação das suas próprias potencialidades, como por exemplo, ainda em 1504, quando Américo Vespúcio, isso mesmo, Américo Vespúcio, ali na região de Cabo Frio, acabou fazendo algumas expedições, algumas entradas, justamente para verificar se, por exemplo, no caso do Brasil, teria ouro ou alguma outra grande civilização, tá certo? Mas no século XVI, basicamente o que nós temos no Brasil são as chamadas entradas. Defino já ao longo dessa videoaula essa diferença de entradas e bandeiras. Já no século XVII, a situação começa a mudar e de entradas começa a proliferar aquilo que ficou conhecido como bandeiras. E mais ainda no século XVIII, aí sim é o momento muito importante desse contexto das chamadas bandeiras. Então vejamos a sua grande diferença para que vocês que estão estudando já saibam de cor a diferença de uma entrada para a bandeira. Basicamente elas são as mesmas coisas, ou seja, são expedições que vão, por exemplo, percorrer o interior, o sertão brasileiro, e não falo quando eu falo de sertão, logo vem na mente o Nordeste. Também eles percorreram as regiões do Nordeste, mas sertão eram essas regiões, vamos dizer assim, desabitadas, embora tivesse os indígenas, ou seja, você tem grandes vazios demográficos no Brasil nesse período e toda a área desértica, ou seja, pouco povoada, era chamada de sertão. Então, a partir do litoral, tudo aquilo que estava dentro, ou seja, no interior do Brasil, seria chamado de sertão ou grande sertão. Vejamos. Entradas eram expedições de cunho militar, tá certo? Aonde o financiamento, a liderança era especificamente pelo Estado, pelo governo português. As bandeiras têm esse mesmo sentido, muito embora a grande característica dela é que elas eram feitas por particulares. Em sua maioria, essas expedições, chamadas de bandeiras, vão sair ali de São Vicente, isso mesmo, que hoje nós chamamos de São Paulo, essa região tão importante e tão dinâmica no Brasil. Mas, nesse caso, essas expedições feitas por particulares são chamadas de bandeiras, tá certo? Essas bandeiras foram fundamentais, ao percorrer o interior em busca de riquezas ou nativos, que seriam então capturados, escravizados, ou combater grupos que na visão portuguesa ou do colonizador seriam contrários a esse próprio processo ou estariam em uma dinâmica de luta contra esses colonizadores. E nesse caso essas bandeiras vão ser muito importantes nesse processo de conquista e dominação desse território. Não esqueçam disso todos vocês que estão focando nos seus estudos. Muito bem, como eu já disse aí para vocês, no início desse processo de colonização do Brasil, você tem, por exemplo, em 1504, ali Américo Vespúcio já fazendo algumas entradas, tentando verificar essas próprias potencialidades,
né? Ele que veio num dos 6 navios ali de Gonçalo Coelho, tá certo? É importante observar que nesse próprio processo de organização da própria feitoria de Cabo Frio vai se dar essa dinâmica. Mais ainda ali por Martim Afonso Souza, que vai fazer algumas expedições, algumas entradas, justamente para verificar essas regiões, né? Ou seja, se teria ouro, até porque quando ele já está no Brasil, muita riqueza já tinha sido descoberta pelos espanhóis em suas áreas de colonização, na chamada América Espanhola, como por exemplo no processo de conquista do Império Azteca. Vejam as minhas videoaulas sobre o Império Azteca, Império Maia, e nesse processo de conquista que vai se desenrolar. E é claro que essas notícias chegando no Brasil incentivava Portugal e as pessoas que aqui estavam na busca por riqueza. Agora, é importante também lembrar aí uma coisa para vocês. Durante esse século XVI, ou quase todo o século XVI, Portugal e mais ainda a Espanha vão meio que respeitar aquilo que ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas. Isso mesmo, esse tratado fundamental criado em 1494, que dividia o que seriam as terras espanholas e terras portuguesas na América. Agora, lembrem-se, não esqueçam, em 1580 você tem a união das duas coroas. Portugal passa a fazer parte do território da Espanha. E nesse caso, sendo uma única coroa, o próprio Tratado de Tordesilhas perdeu seu propósito de existência. E aí, claro que sem essa barreira limitadora, as notícias de ouro, por exemplo, em regiões como o Peru, em regiões como a Bolívia, a prata da Bolívia, atiçava esses grupos que moravam aqui no território que seria de Portugal, nessa colônia, a adentrarem essas regiões, tanto pela busca nessa região por ouro, prata, pedras preciosas, como, claro, que entrando no que seriam os limites do Tratado de Tordesilhas e percorrendo essas regiões, aí do que hoje seria áreas como a região centro-oeste, não é isso? Mato Grosso do Sul, essas regiões fantásticas do Brasil. Agora vejamos, como eu disse para vocês claramente, durante esse processo de União Ibérica, as duas coroas são uma coisa só, então você não tinha mais esse limitador, então ultrapassa essa própria barreira da própria linha de Tordesilhas, não existe mais. Porém, é importante lembrar que em 1640 Portugal se separa, vai ter então a separação de Portugal da Espanha, e nesse contexto da separação dessas duas coroas, o Brasil volta a ser de Portugal. O problema, ou nesse caso a situação que vai se desenrolar, é que, evidentemente, como eu disse, muitos lusos brasileiros teriam já ultrapassado esses limites do que seria o Tratado de Tordesilhas e já tinham feito prospecções nessas áreas do sertão brasileiro, nessas áreas dentro do interior do Brasil, em regiões muito longínquas, né, já inclusive nessas áreas da região do centro-oeste. Ok, entenderam isso? Compreenderam? Beleza. Seguindo aqui para vocês, é importante lembrar que durante o período ali da colonização, o ciclo da produção do açúcar, durante esse período, ou seja, essa dinâmica de produção e de riqueza nessa área do Nordeste, principalmente do Nordeste, fez com que o Nordeste se tornasse a principal área, o eixo econômico do Brasil. Isso mesmo, gente. Para vocês aí que não sabem, a região Nordeste, que hoje, inclusive, está bem atrás na questão econômica, na questão, por exemplo, do Índice de Desenvolvimento Humano, já foi a região mais rica, mais dinâmica do Brasil. Mas o século XVII vai ter problemas muito sérios para essa região Nordeste, principalmente por causa também da invasão dos holandeses, que vão dominar uma grande área do Nordeste a partir de 1630 a 1654,
Durante esse período você tem, além da dominação, a destruição de muitos engenhos, a perturbação econômica, a falência de muitos senhores. E piora essa situação quando eles vão embora, porque eles aprenderam as técnicas de produção, eles aprenderam como ali desenvolver a atividade açucareira e vão fazer isso e em melhor quantidade, maior quantidade e melhor qualidade em regiões como o Caribe, onde eles vão começar a produzir, né, o açúcar para eles, concorrendo com Portugal. Então, para ser claro e não me alongar muito, o Nordeste começa a entrar em decadência. Então você tem na região Sudeste, principalmente ali em São Paulo, né, ou seja, na região onde você tem os vicentinos, São Vicente, Capitania de São Vicente, muitas bandeiras se desenrolando nesse processo em busca de duas coisas fundamentais. Primeiro, índios que seriam capturados e vendidos como escravos para o trabalho, por exemplo, nas lavouras. Outra coisa que também vai se desenrolar nesse processo, nessas andanças desses bandeirantes, é a busca, claro, por metais preciosos ou pedras preciosas. E no final do século XVII, aí sim, você tem essas bandeiras descobrindo ouro e em grande quantidade na região de Minas Gerais. E não é por acaso que essa região tem esse nome, era Minas Gerais, literalmente em todo o canto, nos rios começam a ser descoberto aí ouro em grande quantidade, tá certo? E nessa situação que se desenrola da descoberta do ouro e em grande quantidade na região, é claro que você vai ter um fluxo importante de pessoas migrando para essa área. Então só por isso as bandeiras já foram importantíssimas nessa dinâmica de desenvolvimento econômico, como também no processo de povoamento dessas regiões. Não esqueçam disso aí, viu, gente? Mas é claro que, por exemplo, por causa da Guerra dos Emboabas e de outras situações que vão se desenrolando, esses bandeirantes, até mesmo pela constante busca por outras áreas de mineração, né, do próprio enriquecimento, eles vão entrar mais profundamente no interior do Brasil. E aí vão chegar em regiões como Cuiabá, né, nessas áreas da região centro-oeste, e começam a descobrir áreas de mineração, como por exemplo em Goiás, em regiões como Mato Grosso, que já foram falados para vocês, e é claro que há um deslocamento de pessoas para essas regiões, tá certo? Então, como vocês viram, essas bandeiras, tá certo, foram importantes nesse processo de alargamento das fronteiras, de formação do território, porque claro que Portugal vai reivindicar esse território para si, porque quem utiliza tem a posse, não esqueçam disso. E Portugal estava fazendo isso, estava fazendo esse processo de conquista. Então, quando chegou a hora de fazer novos tratados, como o Tratado de Madrid, essas regiões passam a ser de Portugal por causa desses bandeirantes. Então, resumindo aqui para vocês, nós temos a diferença que foi dada para vocês sobre bandeiras e entradas. Entradas são quando essas expedições são lideradas, financiadas ou ordenadas, né, especificamente pelo governo. Já as bandeiras têm esse mesmo caráter no sentido de ser expedições, muitas vezes de verificação, de prospecção, mas ela é feita por uma iniciativa privada, por pessoas que estão ali na comunidade ou se reúnem para fazer ou são financiados por alguém que, nesse caso, banca a própria expedição. Então, quando elas são particulares, são chamadas de bandeira, mas basicamente são as mesmas coisas. Vai existir uma diferença básica, tanto em bandeiras como entradas, ou seja, assim, o para quê delas, ou seja, a programação delas, para que elas vão ser feitas. Então, algumas dessas bandeiras ou entradas, tanto faz, são chamadas de bandeiras de prospecção. Ou seja, vocês já sabem aí pelo próprio nome do que é que elas estão fazendo. Estão buscando alguma coisa, estão prospectando, né? Elas estão verificando se tem, por exemplo, ouro ou prata, alguma pedra preciosa, estão verificando alguma coisa, procurando. Outro tipo são as chamadas bandeiras de aprisionamento. Essas bandeiras tinham a sua origem
no sentido de irem para o interior nessas buscas, principalmente de indígenas, para o processo de escravização, para capturar indígenas e, nesse caso, escravizar. Mas existiram outro tipo, né, chamada bandeira de contrato. Então, esse tipo de bandeira, ou também, no caso, entrada, tanto faz, ou seja, bandeira ou entrada de contrato, mas são mais bandeiras, elas, obviamente, você teria aquele grupo que seriam pessoas que conheciam sobre lutas, armas, combates e eram contratados para, por exemplo, fazer alguma atividade como destruir um quilombo ou, vamos dizer assim, fazer a chamada guerra contra os indígenas. De qualquer forma, eram expedições que esses grupos eram contratados para um fim determinado, principalmente o fim militar, tá certo? Então, esses são alguns tipos para vocês. Não esqueçam também que muitas vezes é falado das chamadas monções, ou seja, são aquelas bandeiras que muitas vezes percorriam os rios, né? Usando, obviamente, barcos, né, para entrar no interior, né, levando produtos ou fazendo também essa própria análise. Então, quando elas usavam especificamente esses rios, em períodos determinados, elas são chamadas de monções, tá certo? Não esqueçam aí para vocês, e como vocês viram, depois desse processo, que principalmente eles vão achar ouro, diamantes e muitas outras riquezas, o Brasil foi sendo modificado seus limites geográficos de uma forma muito importante, principalmente aí a partir do século XVIII, como vocês viram, né, nesse processo de desenvolvimento e conquista territorial. Não esqueçam todos vocês isso que a gente está falando, que muitas vezes acaba caindo nas suas provas ou algum trabalho, ou no caso do próprio Enem. Então, como vocês viram, essas bandeiras, essas entradas ao longo desse processo foram realmente muito importantes nesse processo de conquista, de dominação, de alargamento e formação das fronteiras, dos limites do Brasil. E, como eu disse no início, o Brasil, que já era grande, foi se tornando gigante. Não esqueçam todos vocês de olharem e rever essa videoaula, né, justamente para aprender alguns detalhes desse processo de formação do território brasileiro, tá bom? E todos vocês que estão agora, não esqueçam de se inscrever, tá na hora de se inscrever. É importante também que todos dêem o seu like, assim como também é importante que todos vocês ative aqui o sininho, porque quando naqueles dias que nós lançarmos vídeos extras, pode ser aquele vídeo que vai salvar a sua prova, né? Aquelas orientações que justamente a gente pode ajudar através dessas pequenas videoaulas. É importante e também interessante que vocês dêem uma olhada nas próprias playlists, né? Nas próprias playlists, porque, obviamente, a gente tem selecionado algumas que justamente podem ajudar bastante vocês a entender essas próprias sequências, essas próprias relações. Tá bom? De mais a mais, até a próxima, pessoal!